Um bom dia a todos nessa manhã de sexta-feira, 16 de abril, que iniciamos mais um Conecta News, levando informação, nossa central de informação mais completa que você pode encontrar aqui na nossa região. Hoje, infelizmente, estou aqui por um motivo não muito agradável. De antemão, já desejamos os nossos sentimentos a toda a família do nosso querido colega Thiago Zilli. E também já deixamos o recado para que as pessoas continuem tomando cuidado, continuem se cuidando, cuidando dos seus, que a gente sabe que esse vírus ele ainda está por aí. Se você ainda não acredita nele, é melhor você começar a consumir informações de qualidade, porque ele realmente existe. A gente, infelizmente, passa por isso diariamente, tendo que levar para vocês informações sobre casos positivos, sobre aumento de casos, e a gente sabe que isso não é uma coisa feliz de se informar. Então, nossos sentimentos, nossos fraternos sentimentos a toda a família do nosso apresentador Thiago Zilli. E, como já disse anteriormente, cuidem-se, pessoal, esse vírus está aí e ele ainda está muito forte. Mas, um bom dia a todos e um bom dia para Beto Guidini. Bom dia, Monalise, bom dia a todos os telespectadores e os nossos sentimentos à família do Thiago Zilli pelo acontecido. E é hoje, sexta-feira, 16 de abril de 2021, hoje dia da voz. A previsão do tempo para esta sexta-feira será de sol com algumas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite em áreas isoladas. A mínima foi de 14 graus, já a máxima poderá chegar aos 23 graus. Sábado, dia 17 de abril, a previsão de sol com aumento de nuvens pela manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite, mínimas de 15 graus e máxima de 26 graus. Já para o domingo, dia 18, a previsão do sol com aumento de nuvens pela manhã e pancadas de chuva também à tarde e à noite em áreas isoladas. E a mínima será de 15 graus e a temperatura máxima poderá chegar aos 25 graus. Neste momento, fazem 14 graus aqui em Nova Prata. E as nossas principais manchetes desta manhã de sexta-feira. Começamos pela região. Drive-thru solidário em Nova Prata. Pela Serra e Planalto, menino caxiense precisa de doadores de medula óssea. E pelas notícias do estado do Rio Grande do Sul, pessoas com comorbidades serão as próximas a se vacinar aqui no Rio Grande do Sul. E no setor da economia, o governo, então, federal, propõe salário mínimo de R$ 1.147 para o ano de 2022. E pelas notícias do mundo, o antiviral oral contra a Covid para a fase final de testes nos Estados Unidos. No esporte, nós temos Renato Portaluppi, que não é mais técnico do Grêmio. E pela política, por 8-3, o STF confirma a decisão de Fachin que mantém Lula elegível para 2022. No setor de atualidades, a idosa que se formou com 97 anos morre aos 103 anos em Minas Gerais. E agora seguimos com as informações das notícias e começamos pela região. Agora são 8h07. Segundas doses da vacinação contra a Covid-19 em Nova Prata. Na terça e quarta-feira, dia 13 e 14, a vacinação da segunda dose da Coronavac foi destinada a pratenses com mais de 80 anos, sendo aplicada a 74 pessoas. Na quinta-feira, dia 15, a faixa etária vacinada é 79 anos. A vacinação continua ocorrendo em sistema drive-thru na rua As Flores da Cunha, até das 11h45 às 13h30 e também às 15 horas. Todos devem levar consigo a carteira de vacinação, CPF, documento com foto e comprovante de residência. A agenda de vacinação da hoje, sexta-feira, dia 16, também já está definida em sistema drive-thru na nova rodoviária próxima à BR-470, a escola do Senai para pessoas com 76, 77, 78 anos, na parte da manhã, e a partir das 8h30. E para quem tem 73, 74, 75 anos, será à tarde, até às 17 horas. E nesse dia não haverá intervalo, os documentos são os mesmos.
Muito bem, continuando com as informações aqui do nosso município, na tarde de ontem, dia 15, o nosso prefeito Alcione recebeu em seu gabinete o senhor Paulo Giroldi, ele que é assessor parlamentar do deputado federal Osmar Terra, do MDB, e na presença também dos vereadores Marcelo Barato, Agenor Minosso e do presidente do MDB Municipal, Ismael Frison, da Secretaria Municipal da Saúde, Jayce Fagundes, e também do chefe de gabinete do AD, do procurador-geral também, procurador-chefe do município Rodolfo Schmidt, e durante a reunião foram expostas as demandas de extrema urgência no município, com foco especial na saúde, as quais foram recebidas de forma positiva pelo assessor, que manifestou o seu total apoio ao crescimento socioeconômico do nosso município. E agora para o Nova Bassano. Atenção para a segunda dose da vacina Coronavac Butantan para a população de 65 anos ou mais, que realizou a primeira dose nos dias 24, 25, 26 e 30 de março. A Secretaria Municipal da Saúde informa que no dia 20 de abril será dada sequência à vacinação contra a Covid-19. Desta vez, a Coronavac Butantan para a população que realizou a sua primeira dose nos dias 24, 25, 26 e 30 de março. A forma de vacinação será drive-thru e a população deve ir até o parque de eventos e aguardar juntamente com o seu familiar, se for o caso, dentro do seu veículo que a equipe de enfermagem irá realizar a vacina. Vale ressaltar que todos deverão estar obrigatoriamente fazendo o uso da sua máscara. Seguindo, então, com informações do município vizinho, município de Nova Bassano, lá também ocorre a campanha nacional contra a influenza, a gripe. Iniciou nesta semana a campanha nacional contra a influenza. A primeira etapa da vacinação no município foi direcionada para profissionais da área da saúde, gestantes e puérperas, mulheres no pós-parto, e crianças de 6 meses a menores de 6 anos. As crianças estão fazendo a vacina na unidade de saúde, com o horário pré-agendado pelo agente comunitário, e as gestantes, puérperas e trabalhadores da saúde devem fazer contato telefônico para agendamento nas unidades. A gente percebe, então, que temos diversas campanhas de vacinação em andamento. Os grupos prioritários eles vão se alternando por conta do período de carência que deve se ter entre uma vacina e outra. Então, pessoal de Nova Bassano, já iniciamos então com a campanha de vacinação. Entre em contato com o seu agente e agende seu horário para a sua vacina. E agora por Paraí. A safra da soja em Paraí é considerada muito boa. A colheita da soja em Paraí está se encaminhando para a fase final. Assim como o restante do estado, a produção deste ano está sendo considerada muito boa, segundo a Emater. Cerca de 1.400 hectares de soja são cultivados em Paraí, com uma rentabilidade muito próxima a 4.000 quilos do grão por hectare. Que bom que a gente percebe que a gente pode dar notícias que no setor da agricultura, né, pelo menos a estiagem e também as fortes chuvas que tivemos no último ano não afetaram tanto a produção, pelo menos da soja, né? Seguindo então com as nossas informações do município de Casca, mais de 100 idosos vacinados com a segunda dose da vacina contra a Covid-19 na última quarta-feira. São 2.555 pessoas vacinadas, sendo que 1.976 são de primeira dose e 579 de segunda dose. Dos 4 que estão internados, 3 estão em Passo Fundo e há mais um em Casca, e há mais uma pessoa de Casca que está em outro município. Os idosos que receberam a primeira dose no dia 22/3 devem dirigir-se à UBS Manuel Feijó para receber a segunda dose das 8 às 11h30 e das 13 às 15 horas. A campanha de vacinação contra a gripe segue para crianças de 6 meses a 5 anos e de 11 meses e 29 dias para trabalhadores da saúde que estejam vinculados ou trabalhadores de estabelecimentos de saúde. E pela cidade de Guabiju, faixas etárias de 72, 73, 74 e 75 anos receberam a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Ontem, quinta-feira, dia 15, as faixas etárias de 72, 73, 74 e 75 anos recebendo a segunda dose da vacinação contra a Covid-19 em Guabiju. A vacinação
estava acontecendo na Unidade Básica de Saúde e faz parte da 12ª etapa. E também falando um pouquinho sobre os municípios vizinhos aqui da nossa região, Vila Flores. Então, se você é de Vila Flores ou pretende cursar uma faculdade, o Polo Universitário, então, do município de Vila Flores recebe 30 novas vagas. Estão abertas as inscrições para o curso de licenciatura em Pedagogia na IFSUL e serão disponibilizadas 30 vagas para o Polo de Vila Flores. Então, se você pretende ser professor, professora nos próximos anos, essa é a oportunidade. Temos 30 vagas com as inscrições já abertas. É só entrar em contato com o pessoal e fazer já a sua inscrição para você ter aí sua carreira que tanto almeja. E por Vila Flores também. O prazo até hoje, sexta-feira, para a vacinação infantil contra a influenza. A Secretaria da Saúde informa que crianças de 6 meses a menores de 2 anos que ainda não receberam a vacina da influenza podem comparecer à Unidade Básica da Saúde até hoje, o máximo, sexta-feira, dia 16. Para agendamento e esclarecimento de dúvidas, entrar em contato pelo fone 34 47 16 22. E falando um pouquinho sobre o município de Veranópolis, mais de 13 mil quilos de alimentos estão sendo distribuídos às famílias de alunos das escolas municipais de Veranópolis nesta semana. Na última quarta-feira, dia 14, as escolas municipais de educação infantil distribuíram 408 kits de alimentação escolar às famílias, que assinaram o termo de adesão, e nas escolas de ensino fundamental e APAE foram entregues mais de 1.214 kits. No total, foram mais de 13 mil quilos de alimentos divididos em 1.622 kits, correspondentes à quantidade de refeição e lanches que seriam oferecidos aos alunos do educandário veranense no período em que as escolas estiveram sem atividades presenciais, devido ao regime da bandeira preta do sistema de distanciamento controlado aqui do estado do Rio Grande do Sul. E ações como essa são sempre bem-vindas, né, Beto? Isso mesmo. E agora uma coisa interessante aqui, segundo o Portal Gaúcho ZH, a presença de variante brasileira do coronavírus é confirmada em Caxias e Veranópolis. Amostras coletadas em 2 pacientes, um de Caxias do Sul e outro de Veranópolis, diagnosticados com Covid-19, tiveram resultado positivo para a variante brasileira do coronavírus, a P1. Os resultados foram repassados pelo Centro de Operações de Emergências de Saúde para a equipe da 5ª Coordenadoria Regional da Saúde, com sede em Caxias do Sul, na quarta-feira. No caso de Veranópolis, a coleta ocorreu em 8 de março e em Caxias o exame foi feito em 17 de março. E seguindo as informações, então, do município de Veranópolis, o auxílio para o comércio é liberado. Confira as condições. O comércio é um dos setores que mais foi atingido devido às restrições adotadas para o combate do novo coronavírus. Para auxiliar os lojistas, Veranópolis aprovou, então, e adotou algumas medidas emergenciais para que os trabalhadores desse setor possam recuperar-se dos prejuízos que sofreram e têm sofrido neste período. No último dia 7, então, foram publicados 2 editais referentes aos programas que foram adotados na cidade. O edital de número 100, que diz respeito da concessão do microcrédito das MEIs, micro e pequenas empresas, que já sediadas em Veranópolis. A verba total liberada para esse programa será de até R$100 mil. E agora a notícia aqui, que o Hospital de Veranópolis passa a contar com fornecimento de energia elétrica fotovoltaica. O Hospital Comunitário de São Peregrino Lasiose foi contemplado pelas ações, programas sociais do grupo CPL Energia, por intermédio da sua subsidiária RGE Rio Grande Energia, recebendo de forma totalmente gratuita projeto, material e mão de obra, a instalação de placas fotovoltaicas responsável pela geração de energia solar. No dia 6 de abril, os trabalhos foram iniciados pela empresa HCC Engenharia, equipe terceirizada disponibilizada pelas empresas responsáveis pela elaboração e financiamento do projeto. E na manhã do dia 14, foi na parte operacional concluída e foram realizados os testes da captação e geração de nova energia, finalizando o processo de instalação e iniciando a geração de energia solar propriamente dita pelo Hospital São Peregrino Lasiose.
Muito bem, também em Veranópolis foi lançada a campanha do agasalho do ano de 2021. Na manhã da última quinta-feira, ontem, então dia 15, aconteceu o lançamento da campanha do agasalho 2021, uma ação promovida pela Prefeitura de Veranópolis por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, Habitação e Longevidade e Primeira-Dama. Neste ano, além dos tradicionais agasalhos e cobertores, solicita-se também a doação de alimentos. A inclusão acontece devido à grande procura ocasionada pela pandemia da Covid-19, que aumentou a demanda recebida pelo poder público municipal. Assim como nos anos anteriores, haverá diversos pontos de coleta no município, e como agências bancárias, redes de supermercados, estabelecimentos comerciais, o Corpo de Bombeiros, a Prefeitura e a Secretaria de Desenvolvimento Social, e os locais estão identificados com os cartazes desta campanha. Então, se você é de Veranópolis ou, inclusive, da nossa região e puder fazer doações de cobertores, agasalhos e alimentos, será muito bem-vindo. E agora falando sobre essa campanha que acontece em Veranópolis, que é dos kits, né? Cerca de 1.622 kits de alimentação são distribuídos às famílias dos alunos das escolas de Veranópolis. Na quarta-feira, dia 14, as escolas municipais de educação infantil distribuíram 408 kits de alimentação escolar às famílias que assinaram termos de adesão, e nas escolas de ensino fundamental e a PAI foram entregues mais de 1.214 kits. No total, já foram 13 mil quilos de alimentos divididos em 1.622 kits, correspondentes à quantidade de refeições e lanches que seriam oferecidos aos alunos do educandário veranense, no período em que as escolas estiverem sem atividades presenciais, devido ao regime da bandeira preta e do sistema de distanciamento controlado do Estado do Rio Grande do Sul. A nutricionista da Secretaria Municipal de Educação, Esportes, Lazer e Juventude, Dioneia Costenaro, e a presidente do Conselho de Alimentação Escolar, Maria Tereza Louven, estiveram visitando as escolas para acompanhar a entrega dos kits de alimentação escolar que estavam sendo entregues às famílias. E Beto, olha só que bacana para o agricultor que está nos acompanhando nesse momento. Vila Flores promoverá cadastro contra a cigarrinha no milho, registrando nas lavouras de milho no município muitos prejuízos causados pela cigarrinha do milho, chamada de Dalbolus maides. Essa cigarrinha é considerada uma das pragas mais importantes da cultura, sendo que ela transmite 3 doenças sistêmicas: o enfesamento pálido, o enfesamento vermelho e a risca do milho ou raiado fino. As plantas com enfasamento apresentam redução do crescimento e desenvolvimento, entre nós curtos, proliferação e má formação de espigas improdutivas e enfraquecimento do colmo, com favorecimento às infecções fúngicas que podem resultar em tombamentos. Então, se você é agricultor, teve esse problema com as cigarrinhas do milho no município de Vila Flores, entre em contato com a Secretaria de Agricultura, com o pessoal da Prefeitura, que eles estarão esclarecendo como é que esse projeto vai funcionar para você. E essa notícia você tem também, né? As aulas especializadas são agregadas ao ensino na Caminhos do Aprender, Monalise. Vamos ver se abre aqui, Beto. Na verdade, tivemos um pequeno erro, acho que a gente pode seguir lá para a campanha do drive-thru, que acontece também aqui no município de Nova Prata, nos dias, iniciou lá no dia 13, né, e vai até hoje, dia 16. Nós temos, então, esse drive-thru solidário aqui no município de Nova Prata. O projeto, ele iniciou lá no estado do Paraná, com a Igreja Assembleia de Deus. Essa igreja, então, ela vem sempre trazendo, acolhendo a todos os munícipes, e a partir daí, a partir da necessidade que pôde se perceber por conta da pandemia e também por conta da chegada do inverno, esta ação se estende. E iniciou, então, nessa semana, dia 13, e hoje a gente finaliza ela. Então, essa campanha, ela recebe agasalhos, produtos de limpeza, produtos de higiene pessoal e também recebe alimentos, leite, fraldas. Isso porque muitas famílias aqui do nosso município estão com essa necessidade nesse momento. E com a chegada do inverno também, a gente nota que necessita-se sim, a gente sabe que o inverno aqui é muito rigoroso e que a gente necessita dessas campanhas, as pessoas estão realmente precisando. Então, você pode fazer a doação a partir das 10 horas de hoje na Praça da Bandeira.
como disse anteriormente, doar alimentos, materiais de limpeza e higiene, cobertores, roupas de inverno, leites, fraldas, e ela estará até às 17 horas, o pessoal estará até às 17 horas do dia de hoje na Praça da Bandeira, recolhendo então todas essas doações, que depois serão redistribuídas para todas as famílias que necessitam aqui no município de Nova Prata. Então, a gente ressalta todas essas campanhas que estão acontecendo na nossa região, e principalmente, então, o Drive-Thru Solidário que acontece aqui em Nova Prata. Qualquer dúvida, é só você entrar em contato com o pessoal da Assembleia de Deus, o pastor Cleverson, que ele está sempre à disposição para responder qualquer questionamento que se tenha por conta dessa campanha ou qualquer outra dúvida. Agora falando sobre Vila Flores, que Vila Flores promoverá cadastro contra a cigarrinha do milho, né? E agora falando também sobre Guaporé. Após ser beneficiada com depósito de R$ 8.600, jovem guaporense busca instituição bancária para correção do erro. A Evelyn Chiesa de Freitas, de 19 anos, havia recebido o valor da professora universitária Andréa Leal. A educadora tinha realizado uma transação para a conta errada. Ela disse que sabia que o dinheiro não era seu, que não pertencia a ela, quando resolveu e tinha a convicção que estava fazendo algo correto e que ajudaria a outra pessoa, e de se sentir grata. E as palavras confortantes e que parte da coroação são de que Evelyn Chiesa de Freitas, a guaporense de 19 anos, deu um bom exemplo de cidadania e amor ao próximo ao procurar a instituição bancária para a reparação de um erro numa transferência por meio de um pagamento eletrônico, o Pix, e o valor foi de R$ 8.600. Diante da circunstância, com certeza, não faria a jovem feliz. E Evelyn, colaboradora de uma fábrica de joias, recebeu por erro a digitação da professora universitária Andréa Leal, a quantia em sua conta bancária. E na mensagem do depósito apareceu na tela do seu celular, assim que visualizou, percebeu que algo errado estava acontecendo e, de pronto, tratou de reparar este engano. Beto, essa é uma notícia muito, muito feliz, mas que pena que isso precisa se tornar notícia, né? Que a gente não tem esses aprendizados, digamos assim, essa educação presente no nosso dia a dia e que essas coisas precisem se tornar notícias. Isso devia ser do nosso cotidiano, da nossa própria educação. Parabéns à guaporense que retornou aí o dinheiro à sua professora, mas é como diz aquelas frases, né? Quando a gente se forma na faculdade, não fez mais do que a sua obrigação. Essa é a frase que a gente deveria levar, na verdade, como uma motivação para a nossa vida e realmente ser educado a ponto de fazer como essa moça fez e retornar as coisas como quando elas encontram-se de formas incorretas, né, Beto? Isso. E agora o sistema Drive-Thru Solidário em Nova Prata. Agora nós vamos para as notícias da Serra e do Planalto. Isso, exatamente. E é isso aqui falando sobre o Rádio Caxias. Pedido por cuidados da prevenção do contágio é reforçado após Caxias do Sul ultrapassar 800 mortes. As primeiras 100 mortes causadas pelo coronavírus em Caxias do Sul foram registradas em agosto do ano passado, após 4 meses de pandemia. E em novembro, a quantidade de óbitos chegou a 212, passando das 320 em dezembro. No final de janeiro deste ano, 401 pessoas tinham perdido a vida pela Covid-19. Somente em março foram 297 mortes, totalizando 750 casos fatais. E na terça-feira, dia 13 de abril, Caxias do Sul chegou a 811 óbitos. E a 13º mês da pandemia de coronavírus registra, na Serra Gaúcha, 2.286 mortes. No estado, são 23.388 óbitos e mais 358 mil no Brasil. E Beto, olha só que bacana, pelo Petrus News nós temos então a Frasli, que doa cilindros de oxigênios medicinais. A iniciativa forneceu 40 metros cúbicos de oxigênio aos hospitais. A Frasli é uma das empresas Randon, que tem atuado fortemente com ações que contribuam para a sociedade e a comunidade da região de Caxias no enfrentamento do cenário da pandemia. Em mais uma iniciativa engajada nessa causa, os líderes de manutenção da companhia se mobilizaram para promover, junto com as áreas de compra
e programação de materiais, a liberação de cilindros reservas utilizados nas atividades de solda e manutenção para acondicionamento de oxigênios medicinais aos hospitais. Ao todo, foram entregues, então, 4 cilindros que lidera a companhia da White Martins, que lidera a companhia de cilindros Pela Vida, e visa disponibilizar o produto para oxigênio medicinal. Cada cilindro doado conta com 10 metros cúbicos de oxigênio, totalizando, então, 40 metros cúbicos, e essa quantidade equivale a 30% do volume usado nas áreas de manutenção das empresas. E uma notícia para Caxias do Sul. Em Caxias do Sul, estabelecimentos como bares têm respeitado o novo decreto. Na noite da quarta-feira e madrugada da quinta, a Secretaria Municipal de Urbanismo, SMU, com apoio da Guarda Municipal e Fiscalização de Trânsito, realizou uma ação de fiscalização em diversas áreas da cidade, entre os bairros Exposição, Centro, Nossa Senhora de Lourdes, Jardim América, Cristo Redentor, Santa Catarina, Santa Lúcia, São Pelegrino, Rio Branco e São Leopoldo. Foram vistoriados 15 locais. Destes, 8 estavam respeitando as normas estabelecidas pelo decreto. 3 estavam fechados. 1 foi notificado e multado por não estar respeitando as normas. 2 receberam orientações e 1 foi fechado e notificado por estar sem o alvará. Também foram dispersadas 3 aglomerações, sendo uma no loteamento San Vito e uma no Panazolo e também na Vila Sindical. E disseram que constataram que os bares têm respeitado o novo decreto, seguindo os protocolos de distanciamento e de horários. O que ainda ocorre são aglomerações e loteamentos novos em fase de urbanização. Que bom, né, que o pessoal vem respeitando. Esperamos que cada vez mais o pessoal perceba a importância de todo esse distanciamento. Falando ainda sobre Caxias, o prefeito recebeu pastores para falar das ocupações dos templos religiosos. A flexibilização permite agora uma ocupação de 25% do PPCI. Integrantes do Conselho de Igrejas Evangélicas de Caxias do Sul, entre eles o presidente das entidades, o bispo Edmilson Mucon, estiveram em audiência com o prefeito Adiló, que também estavam acompanhados dos vereadores Elisandro Fiuza. O grupo veio conversar sobre a flexibilização da ocupação dos templos, que até então era de 10% do PPCI. O prefeito informou que o decreto do Executivo já estava sendo readequado para que a ocupação passe, então, para 25%. A mudança era necessária para o alinhamento ao modelo da cogestão regional, e o decreto foi publicado na última quarta-feira e já está valendo. O secretário de Urbanismo, João Wes, e o diretor de Fiscalização, Rodrigo Lazarotto, também acompanharam a reunião. E o prefeito de Gramado deve procurar Adiló de Domênico nesta semana para debater o novo acesso à Vila Oliva. O prefeito de Gramado, Nestor Tissot, cumpre a agenda em Brasília. Dentre as pautas são tratadas na capital federal está a desejada via de acesso ao município da região das Hortênsias com o distrito caxiense de Vila Oliva. A área deve sediar o aeroporto regional da Serra Gaúcha, que recentemente ganhou a liberação para a licitação do projeto executivo para as obras. Além disso, a estrada poderia representar significativa redução no percurso de conexão entre Caxias do Sul e a cidade vizinha. E com isso, em reunião com Tissot, com o senador Luiz Carlos Renzi, foram debatidas possibilidades para a rodovia. O congressista sugeriu busca de apoio do governo federal para a condução de empreendimentos e busca por investidores. E olha só que bacana, um livro com a história do Batalhão da Brigada Militar em Caxias do Sul teve o lançamento virtual. A obra, então, traz fotografias e informações históricas dos momentos que marcaram a jornada do 12º Batalhão de Policiais Militares de Caxias do Sul. Isso é interessante, né? E agora também falando aqui, olha, uma coisa para chamar a atenção. Segundo o portal Tua Rádio, um menino caxiense precisa de doadores de medula óssea. Arthur luta contra o câncer há mais de 3 anos. Já passou por quimioterapia e outros tratamentos e estava em condição de recuperado até que recentemente a doença voltou. Agora ele precisa de transplante de medula óssea para ter chance de dar andamento a procedimentos médicos. A psicóloga do Domus, Associação de Amparo a Crianças com Câncer da Serra Gaúcha, Renata Boff, concedeu entrevista
na manhã e quando falou sobre o caso e reforçou a importância da doação de medula óssea. É verdade, Beto. Isso, inclusive, estava nos nossos destaques, né? Esse menino que necessita dessas doações. Então, se você é da região de Caxias do Sul e tiver a possibilidade de fazer essas doações, a gente sabe, né, que cada doação significa muito para a pessoa que vai receber e também para o banco os bancos que guardam todas essas doações nos hospitais. Continuando a falar sobre o município de Caxias do Sul, o Banco de Alimentos arrecada mais de 2 toneladas de alimentos em pontos de vacinação de Covid-19 em Caxias. Mais de 2 toneladas de alimentos foram arrecadados para o Banco de Alimentos durante a campanha de vacinação nos últimos 15 dias em Caxias do Sul. O órgão angariou 2.525 quilos que serão fornecidos para 98 instituições cadastradas. Na primeira semana de campanha, foram arrecadados aproximadamente 450 quilos de alimentos. E nesta semana, o montante já ultrapassa das 2 toneladas. As equipes da Diretoria de Segurança Alimentar e Nutricional estarão nos drive-thrus das campanhas de vacinação para o recolhimento dos donativos. E as unidades básicas de vacinas também são pontos de coleta. Apesar do montante, os servidores permanecerão com as ações, porque a gente sabe, então, né, que 98 instituições para 2.500 quilos é bastante alimento, mas se torna pouco quando direcionado para todas essas instituições. A gente nota que a solidariedade está, sim, mais frequente na nossa sociedade nos últimos dias e a gente espera que todas essas campanhas deem muito certo e possam ajudar a muitas pessoas. E agora uma notícia boa. O Sicredi Uniestados comemora 40 anos de presença marcante nas comunidades onde está presente. O Sicredi Uniestados comemorou na quarta-feira, dia 14, 40 anos de atuação em prol do desenvolvimento das comunidades onde está inserida por meio de cooperativismo de crédito, sempre atuando com base na sua missão. Com o sistema corporativo, valorizar o relacionamento, oferecer soluções financeiras para agregar renda e contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos associados e da sociedade. É a terceira maior cooperativa da Central Sicredi Sul-Sudeste e está entre as 20 maiores cooperativas de crédito do país. E olha só, Beto, para quem está interessado em fazer a sua inscrição, a FECOLVA ampliou, então, o período de inscrições para o concurso das suas soberanas. A comissão social da festa, realizada no distrito florense de Otávio Rocha, prorrogou o período das inscrições até o dia 2 de maio. A escolha de uma corte de uma festa típica da nossa região é um dos pontos altos do evento. Pensando em valorizar ainda mais esse momento, ampliando a possibilidade de jovens que sonham com essa experiência, a Comissão Social da 14ª Festa da Uva, Colonial da Uva, a FECOLVA, e a 4ª Festa do Moranguinho de Otávio Rocha, em Flores da Cunha, prorrogou o período de inscrições para o concurso, que elegerá, então, a rainha e as princesas para o ano de 2022. E informações da Rádio Solares. Criminosos são presos em flagrante ao aplicar golpes financeiros em Flores da Cunha. 2 homens foram presos em flagrante ao aplicar golpes recolhendo cartões bancários em Flores da Cunha. A guarnição da Polícia Civil, após receber denúncias, encontrou os criminosos na tarde da quarta-feira, no momento que visitavam residências. Os golpistas seriam moradores de São Paulo e se passavam por funcionários de diferentes bancos, pedindo que os supostos clientes entregassem a sua documentação e o seu cartão do banco. Os 2 homens alegavam que precisavam corrigir transações indevidas que haviam sido realizadas na conta bancária das vítimas. E, de acordo com a polícia, a dupla utilizava os dados dos cartões para fazer compras virtuais, também utilizando o documento das vítimas. E, conforme relato dos próprios criminosos na delegacia de polícia, uma de suas vítimas chegou a perder R$4.000 no golpe. Esses golpes estão cada vez mais frequentes, né? Mas, Beto, olha só, um caminhão de Encantado foi que se envolveu aí com um acidente que vitimou o policial militar na BR-386, então
Júnior Eloadir de Oliveira Corim, de 49 anos, era primeiro-tenente da Brigada Militar e faleceu, então, ainda no local. Um acidente de trânsito deixou uma pessoa morta na última quinta-feira em Nova Santa Rita e, posteriormente, foi identificado, então, como sendo o capitão aí da Brigada Militar. A vítima foi atropelada por esse caminhão com placas de Encantado que trafegava no sentido capital interior da rodovia. Posteriormente, ele foi identificado, como disse anteriormente, e a Polícia Civil e o Instituto Geral foram acionados para levantamentos necessários. Conforme a PRF, uma das faixas ficou bloqueada durante o atendimento, mas o trânsito já está normalizado. E ele foi identificado, né, esse policial, identificado o policial que morreu atropelado na BR-386, o tenente do Estado-Maior da Brigada Militar, Júnior Eloadir de Oliveira Corim, de 48 anos, que morreu nesse atropelamento por caminhão por volta das 11 horas e 20 minutos da manhã de quinta-feira, na BR-386, em Nova Santa Rita. E de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, PRF, o acidente envolveu um caminhão com placas de Encantado e o tenente estava de bicicleta e morava no município. A Brigada Militar divulgou uma nota de pesar comunicando o falecimento do tenente. E, segundo a sua instituição, ele ingressou na ABM em 1994. E Beto, olha só que bacana essa informação que a gente recebe. A BS Bios almeja estar entre as 3 maiores produtoras de biocombustíveis do mundo. Além disso, a empresa espera se tornar carbono neutro até 2030 por meio da busca por inovações e avanços tecnológicos. Na data em que a BS Bios completa 16 anos de fundação, a empresa do ECB Group lança pelo 5º ano consecutivo o relatório da sustentabilidade, com destaque para as práticas exercidas nas dimensões sociais, econômicas, ambientais e de governança e ética. A empresa ainda almeja estar entre as 3 maiores produtoras de biocombustíveis do mundo. O documento também apresenta os estudos sobre o impacto ambiental, destacando o resultado estimado no valor do carbono sobre as emissões evitadas pela empresa. E outro, trazendo, então, uma atualização dos impactos econômicos da BS Bio nos municípios nos quais a empresa está inserida. E agora, segundo Portugal GZH, homicídios voltam a crescer em Bento Gonçalves e a explicação continua sendo a guerra do tráfico. A sequência de 5 homicídios em 6 dias gerou um alerta entre as forças de segurança pública em Bento Gonçalves. A onda de crimes remete aos anos de 2018 e 2019, quando a capital do vinho teve 52 assassinatos e apareceu como a cidade mais violenta do interior gaúcho, na comparação proporcional de crimes versus número de habitantes. E agora vamos fazer um rápido intervalo comercial. São 8 horas e 41 minutos. Conecta Mais TV é muito nossa. Voltamos já. Um lugar onde o estilo e o conforto importam. Franco Moda Masculina, com roupas, calçados e acessórios indispensáveis para sua apresentação no dia a dia. Franco, aqui você encontra o que merece. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. E na próxima segunda-feira, 19 de abril, nós vamos receber Michel Corrente e Eliezer Jores. Nós vamos conversar com eles sobre a empresa DMS e também avaliar como crescer neste período e quais serviços a empresa oferece à região. É na próxima segunda-feira, nosso encontro marcado às 21 horas. Nós esperamos vocês.
superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. A GW Publicidade está elaborando o novo Guia Telefônico de Nova Prata 2021, sendo este o 15º ano consecutivo. Ao receber a visita de nosso representante, reserve espaço para o anúncio de sua empresa. O pagamento do anúncio só será efetuado após a publicação do mesmo. Além da versão impressa, também disponibilizamos o seu guia na versão online. Representante para Nova Prata, Júlio César Lazarotto, 99973-9993. E GW Publicidade, 3632-4001. Piantari Viveiro de Mudas. Numa vasta área e com cuidado ideal, produzimos uma diversidade de mudas de qualidade que faz a diferença na sua produção. Piantari Viveiro de Mudas, em Nova Bassano. Promoção tá na Roda Pneus. 30 anos, 30 prêmios. Tá na hora de aproveitar. Produtos e serviços com descontos e preços especiais. E ainda você concorre a 30 prêmios. Venha conferir a promoção de aniversário da Tá na Roda, o Auto Center de Nova Prata, na Júlio de Castilhos, esquina com a Cônego Pérez. Telefone 3242-1070. Tá na Roda. 30 anos, 30 prêmios para comemorar com você. Ora Bolas, toda terça às 10 da noite, ao vivo na Conecta Mais. Quem será a próxima vítima? A próxima vítima pode ser você. Retornando para o nosso segundo bloco de informações na Conecta News, aqui na Conecta Mais TV, que você pode acompanhar pelo nosso site, Facebook e YouTube e também pelo canal 8 da Adilnet TV. Lembrando sempre dos nossos apoiadores, Paludo Pneus, Piantari, Tá na Roda, Supermercados Porta, Unimed, Vale das Antas, Adilnet TV e Franco Moda Masculina. Agora são 8 horas e 46 minutos. A previsão do tempo para esta sexta-feira será de sol com algumas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite em áreas isoladas. A mínima foi de 14 graus, já a máxima poderá chegar aos 23 graus. Já para o sábado, dia 17 de abril, a previsão de sol com aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 15 graus e máxima de 26 graus. Já para o domingo, dia 18 de abril, a previsão de sol com aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite em áreas isoladas. Mínima de 15 graus e a temperatura máxima no domingo poderá chegar aos 25 graus. Neste momento, fazem 15 graus aqui em Nova Prata. E agora nós seguimos com as informações do nosso estado do Rio Grande do Sul, Analise. Começando pelo portal Observador Regional. Um novo lote de 441,5 mil doses de vacinas contra a Covid-19 chega no Rio Grande do Sul. Um avião com 441,5 mil doses de vacinas contra a Covid-19 chegou no Rio Grande do Sul por volta das 5 horas e 50 minutos desta sexta-feira. Ele pousou no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. O novo lote tem 170,8 mil doses de Coronavac e 260,750 mil da Oxford AstraZeneca. Com isso, o Estado deve receber mais 3,6 milhões de doses recebidas. A carga vai ser levada para a Central Estadual de Distribuição e Armazenamento Imunobiológico, SEAD, na capital, onde ficará armazenada até que ocorra a distribuição às coordenadorias regionais de saúde em até 48 horas, segundo a Secretaria Estadual da Saúde.
E também, segundo a Secretaria da Saúde, né, ela enviou relatórios a municípios para acelerar a aplicação da segunda dose da vacina. O número elevado de idosos que deixaram de receber a segunda dose de vacina no Rio Grande do Sul tem preocupado os responsáveis pela imunização. Tanto que a Secretaria Estadual decidiu, então, enviar às vigilâncias municipais, por meio das coordenadorias regionais da saúde, relatórios com o nome de todos os idosos que já podem receber, então, o reforço da vacina, o que deve acontecer nos próximos dias. A estratégia tem como objetivo acelerar a aplicação da segunda dose e deverá auxiliar os municípios no planejamento das ações para estimular a imunização no tempo certo. E segundo o portal da Rádio Irapuru, pessoas com comorbidades serão as próximas a se vacinar no Rio Grande do Sul. Assim que os municípios terminarem de vacinar os idosos, pessoas com 60 anos ou mais, contra a Covid-19, poderão iniciar a vacinação de adultos de 18 a 59 anos que têm alguma comorbidade. A secretária da Saúde, Arita Bergman, explica que a vacinação desse novo grupo depende do ritmo de recebimento de doses do Ministério da Saúde e do fluxo de aplicação das doses nos municípios. E de acordo com a diretora do Centro Estadual de Saúde, Cíntia Molim Bastos, comorbidades são doenças ou condições de saúde que aumentam o risco de condições mais graves. A estimativa no Rio Grande do Sul é de 1.150.997 pessoas com pelo menos alguma das seguintes comorbidades, como diabetes, hipertensão arterial e pulmonar, pneumopatia crônica grave, insuficiência cardíaca, cardiopatias, síndromes coronárias, valvopatias, arritmia cardíaca, próteses valvulares ou dispositivos cardíacos implantados, doença cérebrovascular, doença renal crônica, imunossuprimidos, anemia falciforme, obesidade mórbida, síndrome de Down e também cirrose hepática. E olha só, Beto, o Zafari abrirá 2 novos supermercados até junho em Porto Alegre. As redes de supermercados Zafari, então, podem abrir ou reformar lojas em Porto Alegre. Algumas vindas do interior ou até mesmo de Santa Catarina, mas os residentes, os apaixonados pelas grifes Zafari, estão sempre querendo saber quando uma loja vai inaugurar perto da sua casa. A hora vai chegar e é em breve para quem mora nas 2 regiões da capital. Então, até junho aí o pessoal da capital poderá contar com mais 2 lojas do Zafari. É uma loja, agora uma notícia boa também, pelo portal Independente. Em construção de 2 pavilhões e ampliação de produção, a JBS investirá mais de 10 milhões de reais em Bom Retiro. Bom Retiro do Sul vai colher frutos do investimento de 1,7 bilhão de reais que a JBS vai fazer em suas unidades no estado. A empresa atua em 25 municípios e conta com 18 mil colaboradores no Rio Grande do Sul. A fábrica de Bom Retiro serão investidos 10,3 milhões de reais com a construção de 2 pavilhões de 700 metros quadrados. O objetivo é aumentar a produção de linguiça em mais de 310 toneladas por mês. Hoje, o Parque Fabril conta com 530 funcionários e a ampliação adicionará 70 postos a mais de trabalho. E olha só que bacana que a Prefeitura de Lajeado está promovendo, né? Ele inaugurou lá em Lajeado, então, o Centro de Referência Vestir e Ser para doações de roupas e oficinas de costura. Após um período de organização, o Centro de Referência Vestir e Ser, o setor de responsabilidade da Secretaria do Desenvolvimento Social de Lajeado, abriu as portas na última quinta-feira para o espaço que é destinado para receber, selecionar e customizar as peças do vestuário, doadas pela comunidade para que sejam depois destinadas às famílias em situação de vulnerabilidade social. O Centro de Referências Vestir e Ser começou a ser preparado no município em 2020, logo após a enchente histórica que atingiu o município em julho, quando milhares de peças de roupas e calçados foram doados pela comunidade regional às famílias que perderam então os seus pertences na cheia. E segundo o portal Rádio Taquara, a Federação dos Trabalhadores das Indústrias do Calçado do Rio Grande do Sul realizam uma reunião no Parobé hoje, sexta-feira, dia 16.
Representantes das entidades sindicais ligadas à Federação dos Trabalhadores das Indústrias do Calçado e do Vestuário do Estado do Rio Grande do Sul se reúnem hoje, sexta-feira, na sede do Sindicato dos Sapateiros de Parobé. Desde o ano passado, o atual presidente da entidade, calçadista parobéense, João Pires, também responde pela presidência da Federação Estadual. E ele diz que é uma grande responsabilidade que assumimos com o compromisso de não só representar a todos os trabalhadores do Rio Grande do Sul, mas destacando e levando o nome de trabalhadores de Parobé como símbolos de luta em outras cidades gaúchas, afirmou Pires. E olha só, Beto, voltando um pouquinho lá para o município de Lajeado, os moradores estão encurralados pelo mosquito Aedes. Agentes se deslocam para o Jardim Botânico e aterro sanitário para extinguir o foco do mosquito no município. A concentração dos esforços para conter a pandemia do coronavírus acabou acentuando um pouco outro problema de Lajeado e, na verdade, de toda a nossa região. Com o limite dos servidores para a ação de combates e das fiscalizações da proliferação dos mosquitos, não apenas do Aedes aegypti, o transmissor da dengue, incomoda moradores de todos os bairros de Lajeado. Como resposta, desde a semana passada, as equipes do meio ambiente se revezam para fazer frente ao dilema e, para isto, contam com a população como aliada na força-tarefa contra os mosquitos. Lucimilda Vassen, do bairro Campestre, se sente impotente diante do problema que se arrasta no bairro. Não tem mais como ficar em casa sem usar veneno, nem tomamos mais chimarrão na frente de casa, porque é impossível. E a gente sabe também que o município de Nova Prata, ele está infestado pelo mosquito da dengue, pelo mosquito Aedes, né? E, inclusive, na próxima segunda-feira, no programa Algo a Mais, nós estaremos recebendo convidados para falar, então, sobre essa infestação dos mosquitos aqui em Nova Prata e sobre os casos de febre amarela no município de André da Rocha. E uma notícia aqui que marca bastante também é que a Prefeitura de Estrela alerta para o descarte correto de resíduos cortantes. O Departamento de Meio Ambiente de Estrela, por meio da Sala Verde Manuel Ribeiro Pontes Filho, está realizando campanha para sensibilizar e orientar a população quanto ao correto descarte de resíduos inorgânicos e cortantes e assim evitar acidentes com profissionais. Tornou-se mais constante o número de pessoas que trabalham na coleta de lixo que têm se ferido e muitas vezes gravemente com objetos cortantes, como vidros, facas e outros, descartados incorretamente. E olha só, Beto, uma operação da Brigada Militar em 5 municípios aplica multas e apreende diversos veículos. A operação, então, na noite da quarta-feira, dia 14, aconteceu e sobre as áreas e barreiras policiais em cidades de São Sebastião do Caí, Bom Princípio, Feliz, Tupandi, Harmonia e Vale Real. Segundo a Brigada Militar, o objetivo foi de prevenir crimes e contravenções em toda a ordem, buscando a localização dos foragidos, apreensão de armas de fogo, recuperação de veículos roubados e furtados, cargas roubadas e reprimir também o tráfico e transportes de entorpecentes. Na operação, então, foram empregados 10 viaturas, com mais de 20 policiais militares. Foram identificadas 447 pessoas, vistoriados 226 veículos, o que resultou em 30 autos de infração de trânsito lavrados, então, 15 veículos autuados e também alguns recolhidos por conta da sua CNH, as suas CNHs já estarem aí vencidas ou com algum outro problema para trafegar na nossa cidade, na nossa região. E segundo o portal Jornal Boa Vista, o Sesc Erechim promove desafio de esportes nas modalidades caminhada, corrida e pedal. O Sesc Erechim lançou na quinta-feira o desafio de esportes que inclui as modalidades de caminhada, corrida e pedal. O evento acontece no dia 26 de maio, data máxima para a conclusão do desafio. O participante escolherá no momento da inscrição qual será a modalidade e a distância que irá se desafiar até o último dia do evento. Na caminhada ou corrida, as distâncias propostas são de 50 km, 100 e 150 km. Já no ciclismo, e distâncias propostas são de 100 km, 200 km e 500 km. O interessado deverá fazer prints na tela e encaminhar
para os organizadores como forma de comprovação da realização da quilometragem. E, ao concluir o desafio, o participante terá direito a um kit de atleta, que poderá ser retirado no Sesc de Erechim. E olha só, Beto, uma notícia não tão nova. Na verdade, ela é nova, mas já foi dada aqui diversas vezes. E a gente espera que logo isso mude, porque é Mais só uma vez, né, crescer, crescer e nunca diminuir, né? Então, ó, a Petrobras aumenta o preço do diesel e da gasolina nas refinarias. O litro do diesel passará a custar R$ 2,76 e a gasolina, então, R$ 2,64. A Petrobras anunciou ontem, dia 15, o aumento de 10 centavos, 3,7% no preço do diesel e de 0,05 centavos, 1,9% no da gasolina. Os valores serão reajustados nas refinarias da estatal, onde o litro do diesel então passará a custar R$ 2,76 e a gasolina R$ 2,64. A última mudança nos preços ocorreu no sábado passado, como a gente vinha dito, né? É toda semana uma novidade com relação ao valor da gasolina e do diesel. Quando a Petrobras havia anunciado uma redução de 0,08 no preço do diesel e mantido o valor da gasolina em R$ 2,59. Os reajustes dos preços acompanham as variações no valor dos combustíveis e do dólar no mercado internacional. Com isso, os aumentos ou reduções de preços ocorrem sem periodicidade definida, o que, segundo a estatal, permite competir de maneira mais eficiente e flexível. Para eles, né? Pois para nós está muito pesado no nosso bolso, não é mesmo, Beto? E agora falando em coisas que aumentam, vai ter aumento, previsão de aumento também para o salário mínimo. E o governo federal propõe um salário mínimo de R$ 1.147 para 2022. O governo prevê um salário mínimo de R$ 1.147 em 2022, um reajuste de 4,27% em relação aos atuais R$ 1.100. Confirmado que esse valor será o terceiro ano seguido de reposição do poder de compra apenas pela inflação medido pelo INPC. No último ano de aumento real, o piso nacional, segundo a política de valorização do salário mínimo, lançada pelos governos petistas, foi em 2019. E a estimativa foi divulgada pelo Ministério da Economia na quinta-feira, dia 15, no âmbito do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, PLDO, de 2021. Já para 2023, a previsão é de que o salário mínimo será de R$ 1.188, chegando a R$ 1.229 em 2024. Acho que essa informação, eu não sei se ela é muito feliz, né? Claro, a gente gosta desses aumentos, né, do salário mínimo, mas ele continua um tanto baixo para a nossa realidade, né? Para o custo de vida que a gente tem na nossa região, no mundo todo, né? No nosso país. Mas, falando um pouquinho sobre o setor de serviços, essa é uma notícia muito boa, ele cresceu 3,7% em fevereiro e supera o nível pré-pandemia, que foi segundo o IBGE. O setor de serviços registrou, então, um crescimento de 3,7% em fevereiro em relação a janeiro. Os dados são de uma pesquisa mensal de serviços, divulgadas, então, na última quinta-feira, ontem, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE. E segundo o portal Petronews, a JBS anuncia investimentos de 1,7 bilhão de reais no Rio Grande do Sul até 2023. Em transmissão virtual na quarta-feira, com a participação do governador Eduardo Leite, secretário de deputados estaduais, a JBS anunciou que investirá 1,7 bilhão de reais em 6 fábricas no Rio Grande do Sul até 2023. Os recursos serão destinados à expansão e melhorias das unidades de 6 municípios gaúchos: o Bom Retiro do Sul, Caxias do Sul, Nova Bassano, Passo Fundo, Seberi e Trindade do Sul, com o objetivo de atender às demandas dos mercados interno e externo, tanto para a produção de proteína in natura como de alimentos preparados. E olha só, Beto, nos Estados Unidos, o emprego se recupera e preços têm leve alta, diz FIDE. O processo de reabertura da economia norte-americana favoreceu a criação de vagas e uma leve alta nos preços entre o final de fevereiro e o início de abril. Segundo o livro Bege, Relatório Federal Reserve,
Sobre as condições econômicas das 12 principais regiões do país, o crescimento de empregos acelerou durante um período do relatório, com a maioria dos distritos observando os aumentos modestos e moderados no número de funcionários. O ritmo de crescimento do emprego variou de acordo com a indústria, mas foi geralmente mais forte em manufatura, construção, lazer e hotelaria. E segundo o portal V-Gazeta, a rede de fast food vegana prevê crescimento de 150%. Mesmo com a crise econômica provocada pela pandemia da Covid-19, a rede de fast food vegana prevê crescimento de 150% até o ano que vem. Fundada no Canadá em 2016, a Globally Local, que hoje conta com 8 unidades, anunciou que está no mês se preparando para chegar a 20 até 2022, já antecipando sua expansão para outros países. E segundo a rede, que classifica seus produtos com os mais éticos de seus ingredientes como superiores em relação ao fast food convencional, o que também está contribuindo para a ampliação da clientela durante a crise, é que seus preços estão próximos dos praticados pelas redes tradicionais. E olha só essa notícia que curiosa, Beto. 343 bilhões de reais. Essa é a conta bancária, então, a fortuna do fundador do TikTok, que já conta, então, com uma das maiores fortunas do mundo. ByteDance é a startup mais valiosa do mundo, avaliada em 250 bilhões de dólares, segundo analistas. No ano passado, então, era pressionada por todos os lados. O governo americano Donald Trump queria que a empresa dona da onipresente plataforma de compartilhamentos de vídeos TikTok vendesse ativos no país. Em paralelo, Pequim aumentava a vigilância sobre empresas de tecnologias, enquanto a Índia bloqueou alguns dos seus aplicativos nas redes sociais. Apesar de todos os obstáculos, a ByteDance continuou crescendo e agora o seu fundador Zhang Yiming, de 38 anos, está entre as pessoas mais ricas do mundo, com um aplicativo aí de vídeos, né, pessoal? Então a gente vê que tudo é possível. Um lado bastante dinheiro, outro pouco. Olha essa. É verdade. O setor de inovação e cultura perdeu 450 mil postos de trabalho durante a pandemia. O setor da economia criativa perdeu 458 mil postos de trabalho na comparação com o último trimestre de 2020, com o mesmo período do ano anterior. Os dados divulgados pelo Observatório Itaú Cultural indicam uma retração de 6,4% nos empregos especializados na área da cultura. O levantamento leva em consideração funções em diversas áreas que dependem da criatividade para serem desempenhadas, não sendo uniformizadas ou passíveis de serem substituídas por máquinas. Eram 7,1 milhão de pessoas trabalhando nesse tipo de função nos últimos 3 meses em 2019, número que foi reduzido em 6,6 milhões no quarto trimestre de 2020. E olha só o produtor de leite, né? Corte no orçamento dificulta ainda mais as coisas do setor produtivo. O produtor ressalta que a cadeia do leite envolve questão social e que muitos abandonaram a atividade diante da alta dos custos. Os cortes da lei orçamentária para 2021 seguem repercutindo no setor produtivo. Para Joel Dalcin, produtor de leite em Doutor Maurício Cardoso, as dificuldades já são tão grandes para o setor leiteiro e que é possível cortes em subvenção ao setor que tornam a situação ainda mais complicada. E seguindo com as informações sobre agricultura, o Rio Grande do Sul, veterinários habilitados no programa contra a brucelose devem se recadastrar. Médicos veterinários habilitados pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, CEAPDR, do Rio Grande do Sul, para atuar no Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose, com portaria publicada no dia 20 de fevereiro. Deve realizar recadastramento até o dia 30 de junho de 2021. O recadastramento está sendo solicitado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, e será feito exclusivamente por via eletrônica. E olha só, Beto, o arroz
Produção da safra 2020-21 deve atingir 11 milhões de toneladas. A produção do arroz deve atingir, então, 11,1 milhões de toneladas da safra 2020-2021. Segundo o boletim divulgado nesta quinta-feira pela Conab, o volume deve sofrer uma redução de 0,8% frente ao volume colhido na safra anterior. Para o algodão, a produção estimada é de 6,1 milhões de toneladas do produto em caroço, correspondente, então, a 2,5 milhões de toneladas em plumas. E agora falando sobre maçã. A colheita da maçã avança e irá superar o volume de 2020. O Rio Grande do Sul deve fechar a safra de maçã com produção maior do que a de 2020. A expectativa é pelo menos 50 mil toneladas a mais, ficando na casa de 550 mil toneladas. As condições climáticas muito favoráveis ao longo de 2020 garantem um saldo positivo. Não chega a ser uma super safra, mas dentro da média, que já é motivo para comemoração entre os produtores, Monalise. Muito bem, agora nós temos então o nosso querido apoiador Supermercados Porta, que traz informações para nós sobre a fruteira, né, Antes Beto? vamos para o mercado financeiro. Olha aí, então, vamos lá. Vamos para o mercado financeiro. O dólar fechou ontem a R$ 5,62. O euro a R$ 6,71. Já a libra fechou a R$ 7,74. Pela Bolsa de Cereais, a soja, máximo R$ 171,00 e mínimo R$ 165,50. Já para o preço do milho, máximo R$ 97,00, mínimo R$ 87,00. O arroz máximo R$ 89,70 e mínimo R$ 86,20. Já para o preço da carne, arroba do boi máximo R$ 294,50 e mínimo R$ 280,60. Já para o preço da arroba da vaca, máximo R$ 283,50 e mínimo R$ 274,40. E agora nós vamos às informações do Mercado Porta, é isso, né, Monalise? Isso mesmo, e hoje trazendo... o pessoal do Supermercado Porta vai nos contar sobre a fruteira, que toda semana é reabastecida com produtos fresquinhos. Vamos conferir. Olá a todos que nos acompanham nessa manhã de sexta-feira no Conecta News. Hoje estamos novamente aqui no Supermercados Porta e hoje nós vamos falar sobre fruteira. Isso mesmo, a gente percebe, né, que as bancas estão cheias e os responsáveis por isso estão aqui do meu lado. O Marcelo e a Sabrina junto com toda a sua equipe, né? Marcelo, conta pra gente sobre a fruteira, quais são as variedades que tem aqui no Supermercados Porta. Bom dia a todos. Bom, a gente trabalha com uma variedade muito grande de frutas e verduras. A gente tem frutas importadas também nos balcões. A gente trabalha com o setor de pitaias, tem umas frutas diferentes. As mercadorias chegam sempre nas segundas e quintas, sempre trabalhando com frutas frescas, verduras frescas. As verduras vêm todos os dias. E a gente tem uma variedade muito grande de frutas para oferecer para os clientes. Sempre frutas e verduras, como eu falei, frescas, para satisfazer o cliente, né, para todos. E a gente sabe que o cuidado com a fruta, ele é bem delicado, né? A gente percebe que tem uma colocação bem cuidadosa aqui dos supermercados. Como que ela funciona? Conta pra gente. A colocação dela é bem cuidadosa. A gente coloca todas elas uma a uma nas caixas, né? Vem as caixas, a gente vai colocando elas uma a uma, com maior cuidado para não bater, para não machucar ela, né? Trabalhando sempre para ficar sempre ela bem organizada e sempre organizadinho, né? Aí a colocação dela é sempre colocada uma a uma, cuidando sempre o máximo. Também faz o giro da mercadoria nas segundas e quintas. A gente tira tudo fora, limpa todas as bancas, sempre deixando tudo organizadinho. E se você acha que aqui no Supermercados Porta só tem frutas, você está enganado. Verduras, legumes, temperos que você precisa também tem. E quem vai contar pra gente sobre isso é a Sabrina. Bom dia, Sabrina. Bom dia, então. A gente tem bastante variedade, então, de verduras, onde a gente recebe todas as manhãs, né? Venham em nosso entregador, entrega sempre fresquinha, verduras novinhas, assim para as clientes, as donas de casa, vêm buscar os seus legumes, os seus temperos, a sua alface, fresquinha para levar até a sua mesa na hora do almoço e da sua janta. Então a gente recebe todas as manhãs, a gente tem bastante variedades de verduras,
e legumes, e também as saladinhas também, onde a gente tem variedade de temperos, a gente tem o alho poró, a gente tem o agrião, a rúcula, a gente vai ter também o funcho, a gente agora está trabalhando com as variedades de tempero, que é o coentro, o alecrim, a sálvia. Estamos mudando, tirando uma parte só de salsinha e cebolinha, trazendo novidades também de temperos também para o dia a dia também. O tomilho, o manjericão, o hortelã, assim trazendo mais facilidade para as receitinhas das mulheres em casa. Muito bem. Então, né, uma possibilidade para o pessoal sair daquele temperinho que já estava pronto no pacotinho e pegar ele fresco, né? Sim, assim tu vai ter no dia a dia. É um orégano, é um tomilho, é um alecrim, é um manjericão, é um hortelã, é a salsinha, a cebolinha, o alho poró, tem o salsão. E assim a gente vai ter variedades também das alfaces, que a gente tem a americana, a lisa, a chicória, a gente vai ter a crespa, a mimosa, então a gente tem bastante variedades. Hoje nosso mercado está bem equipado, com bastante variedades de legumes e verduras. Muito bem, então Supermercados Porta aqui em Nova Prata, você pode encontrar todas as possibilidades de frutas, legumes e verduras e temperos também, né? Sim, com certeza. A gente também agora, como a gente vai para Ceasa, em Caxias, então a gente começou a trabalhar com umas variedades de mercadorias também importada. Hoje a gente vai ter, então, o pêssego importado, a nectarina importada, a gente vai ter uma manga espada, hoje a gente vai ter um avocado, a gente vai ter um quiabo, um jiló, a gente vai ter também a graviola, a nêspera, que são bastante frutas que não estão no nosso dia a dia, que são frutas típicas, tem épocas. Então hoje a gente está conseguindo trazer também para o nosso mercado também essa variedade também de mercadoria. Show de bola! A gente agradece então a Sabrina e ao Marcelo pelas informações e deixa a dica aí para o pessoal Supermercados Porta aqui em Nova Prata. Promoção tá na Roda Pneus. 30 anos, 30 prêmios. Tá na hora de aproveitar. Produtos e serviços com descontos e preços especiais. E ainda você concorre a 30 prêmios. Venha conferir a promoção de aniversário da Tá na Roda, o Auto Center de Nova Prata, na Júlio de Castilhos, esquina com a Cônego Pérez. Telefone 3242-1070. Tá na Roda. 30 anos, 30 prêmios para comemorar com você. Um lugar onde o estilo e o conforto importam. Franco Moda Masculina, com roupas, calçados e acessórios indispensáveis para sua apresentação no dia a dia. Franco, aqui você encontra o que merece. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Piantari Viveiro de Mudas. Numa vasta área e com cuidado ideal, produzimos uma diversidade de mudas de qualidade que faz a diferença na sua produção. Piantari Viveiro de Mudas, em Nova Bassano. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. A GW Publicidade está elaborando o novo Guia Telefônico de Nova Prata 2021.
sendo este o 15º ano consecutivo. Ao receber a visita de nosso representante, reserve espaço para o anúncio de sua empresa. O pagamento do anúncio só será efetuado após a publicação do mesmo. Além da versão impressa, também disponibilizamos o seu guia na versão online. Representante para Nova Prata, Júlio César Lazarotto, 99973-9993. E GW Publicidade, 3632-4001. Seu público-alvo: lê jornal? Ouve rádio? Assiste TV? Ou está conectado? Identifique seu público, anuncie e tenha resultado. Conecta Mais TV. É muito nossa. Muito bom dia a você que nos acompanha no Conecta News nessa manhã de sexta-feira, dia 16 de abril. Nós seguimos o nosso terceiro bloco de informações e agora nós seguimos com quais informações, Beto? Vamos para as notícias internacionais, mas antes, a previsão do tempo. A previsão do tempo para esta sexta-feira será de sol com algumas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite em áreas isoladas. A mínima foi de 14 graus, a máxima poderá chegar aos 23 graus. Sábado, dia 17 de abril, previsão de sol com aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 15 graus e máxima de 26 graus. Já para o domingo, dia 18, a previsão é de sol com aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite em áreas isoladas. Mínima será de 15 graus e a temperatura máxima poderá chegar aos 25 graus. Neste momento, fazem 16 graus aqui em Nova Prata. Agora são 9 horas 20 minutos. Segundo as informações internacionais que temos, Monalice, a Europa ultrapassa 1 milhão de mortes por Covid-19, aponta a OMS. Mesmo com a vacinação avançando em alguns locais, como Reino Unido e Alemanha, a Europa ultrapassou mais de 1 milhão de mortes por Covid-19. Os dados são da OMS, Organização Mundial da Saúde. As Américas somam quase 1,1 milhão de óbitos resultantes de um vírus e a Europa, o ranking global, segue logo atrás, com 1.019.000 pessoas mortas. E olha só, Beto, a Índia também não fica atrás, né? Índia bate recorde e ultrapassa 200 mil novos casos em apenas 24 horas. Com a marca inédita, o país passou os 14 milhões de pessoas infectadas. E a capital Nova Delhi terá toque de recolher neste final de semana. A Índia apresentou então esse recorde nas últimas 24 horas. Foram mais de 200 mil infecções registradas, segundo o maior número do mundo. E o país conta agora com mais de 14 milhões de contaminados, segundo os dados divulgados na manhã então de ontem. E a 56ª Brigada de Assalto, o temido batalhão de elite da Rússia, que põe a Ucrânia em alerta máximo. Os tanques das tropas russas mais uma vez colocaram o leste da Ucrânia em alerta máximo. Desde o final de março, o Kremlin enviou milhares de soldados de artilharia pesada para a região de Donbas, a área instável onde ocorreu a guerra de 2014, que deixou mais de 14 mil mortos e ainda não terminou. E olha só, Beto, falando ainda um pouquinho sobre a Rússia, agora com relação aos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos anunciam sanções contra a Rússia e expulsam 10 diplomatas. Como prometido, o governo dos Estados Unidos anunciou sanções políticas e financeiras contra a Rússia, entre elas a expulsão de 10 diplomatas russos. As medidas são uma resposta aos ciberataques e à interferência nas eleições presidenciais norte-americanas de 2020 atribuídas a Moscou. E essa aqui também nós temos que
um antiviral oral contra a Covid avança para a fase final de testes nos Estados Unidos. A farmacêutica Merck e Redicas Biotherapeutics anunciaram na quinta-feira, dia 15, o avanço dos estudos do antiviral oral destinado a pacientes de Covid-19 que não tenham sido hospitalizados. As duas empresas têm planos de solicitar o uso emergencial da droga no segundo semestre deste ano nos Estados Unidos. Em comunicado, a empresa afirmou que vai começar a recrutar voluntários da última fase de testes do mundo Fivalir entre o fim de abril e início de maio. E os dados finais dessa parte do estudo devem estar disponíveis entre setembro e outubro. E esperamos que funcione, né? Uma nova esperança, uma pontinha de esperança que vem além da vacina, né? E olha só, Beto, o Egito pede 900 milhões de dólares por indenização do bloqueio do canal de Suez. O Egito reclama, então, 900 milhões de dólares de indenização após o bloqueio do canal de Suez no fim de março. E apreendeu o navio cargueiro que provocou o incidente, informou o jornal Al-Ham, veiculado ao governo. Na segunda-feira, à noite, as autoridades do canal indicou então ao canal público de televisão que a negociação foi iniciada para obter uma indenização pelos prejuízos provocados pelo navio Ever Given, que ficou encalhado por quase uma semana no canal e paralisou o tráfego nessa importante via marítima. E agora são 9 horas e 24 minutos, seguimos com as informações agora pelo Esporte Monalise. E começamos pelo portal O Diário. Renato Portaluppi não é mais o técnico do Grêmio. A derrota de 2-1 em casa para o Independiente del Valle na noite de quarta-feira, dia 14, culminou na demissão do técnico Renato Portaluppi. Na manhã da quinta-feira, ele comunicou à direção tricolor sua decisão de não seguir treinando o Grêmio. O presidente Romildo Bolzan deve anunciar nas próximas horas o desligamento do técnico. A informação foi confirmada pelo próprio Renato. Com o maior ídolo da história do clube, Renato estava na sua terceira passagem pelo Grêmio. E olha só, Beto, agora falando um pouquinho sobre o Inter, o Grêmio encontra-se numa fase não tão boa, a gente saiu ali com o time da Libertadores, está disputando aí outras competições, mas o Inter, ele vem aí aplicando a maior goleada em quase 6 anos e embala na estreia da Libertadores. O Inter vinha de 2 partidas seguidas sem gols marcados, pairavam dúvidas sobre a falta de pontaria, e a equipe de Miguel Ángel Ramírez tratou em dissipá-las e ainda levar a alma ao atropelar o Aimoré com sonoros 6-1 na última quarta-feira no Cristo Rei pela 10ª rodada do Gauchão. E ainda falando sobre o Internacional. E o Inter rescinde o contrato com o Abel Hernandes. O Inter comunicou a rescisão do contrato com o atacante Abel Hernandes, contratado no ano passado após a lesão de Guerreiro. O jogador uruguaio de 30 anos já havia recebido uma sondagem do Fluminense no início da semana, que deverá confirmar a contratação. No Inter, Hernandes disputou 31 partidas e marcou 6 gols. No entanto, a concorrência com Thiago Galhardo e Yuri Alberto, além de Paulo Guerreiro, atrapalhou a sequência do atleta no Beira-Rio. E o contrato se encerraria no meio desta temporada. E por conta do salário, a direção colorada não se opôs à saída. E olha só, o Atlântico, ele vai conhecer o seu grupo no Gaúcho de Futsal 2021, hoje, sexta-feira. O Atlântico Futsal, adversário das primeiras fases do Campeonato Gaúcho, ele vai conhecer então os seus adversários hoje, em sexta-feira. O sorteio vai acontecer na TVE às 21 horas e serão 4 potes. O Atlântico estará no pote 4 e serão 2 grupos de 9 times. E uma coisa para ser lembrada, segundo a tragédia que vitimou 96 torcedores em Liverpool completa 32 anos. Na quinta-feira, dia 15, há exatos 20 anos, a tragédia de Hillsbury chocou o mundo do futebol. A partida entre Liverpool e Nottingham Forest em Hillsbury Stadium pelas semifinais da Copa da Inglaterra em 1989 deixou 96 mortos. Naquele jogo, a torcida do Liverpool se posicionou em um local menor do que dos mandantes,
mas estavam em maior número. Dessa maneira, houve uma superlotação, onde estavam destinados a 14.500 lugares para o time do Anfield. No entanto, 5.000 pessoas fizeram pressão para entrar no estádio, o que saiu do controle da segurança local. E, empilhados um em cima do outro, sem chance de se mover, o desastre não demorou para acontecer. Milhares de torcedores se esmagaram e não tiveram para onde correr. A tragédia vitimou 96 pessoas e deixou outros 766 feridos. Triste isso, né, Manoel? Nossa, muito triste. Vale a pena relembrar pelas pessoas, mas não pelo acontecido, né, Beto? Agora 9h28. Hoje teremos um quadro especial. O nosso parceiro Tobias Gamer faz um giro no esporte e traz atualizações. Vamos conferir. Betinha aqui passando para fazer o nosso comentário esportivo, nosso giro sobre o esporte, falando, é claro, sobre a dupla Grenal. Então, vamos começar aqui nessa sexta-feira falando de Internacional, o Inter que venceu muito bem na última quarta, né, o Aimoré, o último teste antes da partida na terça-feira pela estreia na Libertadores fora de casa, na altitude da Bolívia. Então, é uma partida que foi importante, né? O Thiago Galhardo fez 3 gols, deu para colocar uma pulga atrás da orelha do técnico Miguel Ángel Ramírez aí para qual vai ser o centroavante titular do Inter, né? O próprio Carlos Palacios foi muito bem jogando pela ponta esquerda, acredito que vai ser titular do time também. Alguns testes bem importantes aí foram feitos na quarta-feira e vão ser aplicados com certeza na próxima terça, que o Inter enfrenta aí então o time Always Ready lá da Bolívia. Mas uma notícia muito importante para os colorados é sobre Taison, exatamente, o meio atacante aí que tem um vínculo muito especial com o Inter, foi revelado aqui, está muito próximo de ser anunciado como reforço do Inter. Ele conseguiu uma liberação junto ao Shakhtar, que já rescindiu o contrato dele, então o Inter corre contra o tempo para conseguir anunciar o Taison, registrar ele no bid da CBF, né, no boletim informativo diário, que só a partir disso o jogador realmente é atleta e pode estar inscrito nas competições, para aí sim depois poder colocar o Taison na lista da Libertadores. Então o Taison aí muito próximo de ser anunciado do Inter e um reforço que com certeza vai elevar o patamar da equipe, né? Um jogador muito importante, pode jogar centralizado no meio-campo, na posição do Praxedes, como também pode ser um ponta, tanto pelo lado esquerdo quanto pelo lado direito. Então uma peça que com certeza vai ser muito útil para o Inter. A tendência é que ele seja o novo camisa 10, assuma a antiga camisa aí do ídolo D'Alessandro, então um reforço que será muito importante para o Inter e provavelmente, né, o que tudo indica, vai já estar inscrito aí na Libertadores fase de grupos, então já vai poder ser reforço muito provavelmente lá para a segunda ou para a terceira rodada já da Libertadores. O Taison já poderá jogar aí pelo Inter. Com certeza, um reforço extremamente importante aí também que vai ajudar muito o Inter. E vamos falar também do Grêmio, o Grêmio que infelizmente foi eliminado na quarta-feira da Libertadores, então por conta disso vai jogar a Sul-Americana. E o Grêmio que anunciou na tarde dessa última quinta-feira a demissão do técnico Renato Portaluppi. O fim do ciclo aí do ídolo gremista nas 4 linhas e também fora dela. O técnico estava no cargo desde setembro de 2016. Ele deixa aí o time depois de a conquista da Copa do Brasil de 2016, da Libertadores 2017, a Recopa Sul-Americana 2018 e o Gauchão 2018, 2019 e 2020. Os números gerais do Renato no Grêmio, a gente tem aqui também, foram 308 jogos, 161 vitórias, 82 empates e 65 derrotas. Renato, em Grenais, foram 20 clássicos disputados, com 9 vitórias, 8 empates e 3 derrotas. O Grêmio que antes da Sul-Americana vai ter 2 compromissos pelo Campeonato Gaúcho. Inclusive nessa sexta-feira, o Caxias recebe o Grêmio às 8 da noite em partida válida pela primeira rodada ainda. É que o Grêmio estava jogando a Copa do Brasil, a final da Copa do Brasil contra o Palmeiras na época, e aí essa partida contra o Caxias foi adiada. Então essa partida vai ser realizada nessa sexta-feira no Estádio Centenário às 8 da noite. O Grêmio possivelmente vai com um time alternativo para essa partida,
né? Tentando projetar um possível Grêmio, a gente tem no gol o Breno, na lateral podemos ter a estreia do Rafinha ou o Felipe, podendo assumir a lateral direita, Paulo Miranda, Juan e Guilherme Guedes. No meio-campo poderemos ter a estreia do Thiago Santos também, Luiz Fernando ou Léo Pereira, Lucas Silva, Darlan e Léo Chu. Lá na frente, tendência para o Ricardinho ganhar uma chance aí também nessa partida contra o Caxias. O Grêmio aí que vai ter que esquecer um pouco a Libertadores, deixar de lado, mudar o foco para o Gauchão nesse primeiro momento, nessa partida contra o Caxias, e depois, é claro, já focar na Sul-Americana, porque já tem jogo na próxima semana, próxima quinta-feira, o Grêmio já estreia na Sul-Americana. E lembrando que a Sul-Americana, ela tem um regulamento um pouco diferente da Libertadores. Só os primeiros de cada grupo se classificam para a próxima fase. Ou seja, o Grêmio vai entrar já, de certa forma, pressionado, porque precisa ser líder do grupo para se classificar para os mata-matas da Sul-Americana. Então vai ter parada complicada aí pela frente também, já na próxima semana. Vamos falar um pouco dessa rodada 10 do Gauchão, né, que teve uma partida apenas concluída, que foi a do Inter na quarta-feira. Então a gente vai ter mais 5 jogos aí nesse fim de semana e no começo da próxima semana. O Brasil de Pelotas recebendo São Luís, no Bento Freitas. O Grêmio enfrentando o Novo Hamburgo no domingo às 8 da noite na Arena. O São José recebe o Pelotas na segunda-feira às 8 da noite. Também nesse mesmo horário, Sportivo e Juventude se enfrentam em Bento Gonçalves, Sportivo jogando a vida aí, né? Infelizmente, o time aqui próximo da gente, tá quase perigando o rebaixamento aí para a divisão de acesso do Campeonato Gaúcho. E essa rodada será encerrada no dia 20 aí, ou seja, terça-feira, com a partida entre Caxias e Ipiranga. Lembrando que o Inter é líder com 20 pontos, o Grêmio, se vencer o jogo de hoje, encosta com os mesmos 20 pontos, mas tem um jogo a menos ainda, né, em relação ao Inter, então pode passar o Inter aí caso vença as duas partidas ou vença uma e empate a outra. Era isso por hoje no esporte, nos vemos de novo na segunda-feira para repercutir também essa partida do Grêmio, para projetar também a próxima que virá e, claro, projetar a estreia do Inter na Libertadores da América. Forte abraço! Piantari Viveiro de Mudas. Numa vasta área e com cuidado ideal, produzimos uma diversidade de mudas de qualidade que faz a diferença na sua produção. Piantari Viveiro de Mudas, em Nova Bassano. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Promoção tá na Roda Pneus. 30 anos, 30 prêmios. Tá na hora de aproveitar. Produtos e serviços com descontos e preços especiais. E ainda você concorre a 30 prêmios. Venha conferir a promoção de aniversário da Tá na Roda, o Auto Center de Nova Prata, na Júlio de Castilhos, esquina com a Cônego Pérez. Telefone 3242-1070. Tá na Roda. 30 anos, 30 prêmios para comemorar com você. Um lugar onde o estilo e o conforto importam. Franco Moda Masculina, com roupas, calçados e acessórios indispensáveis para sua apresentação no dia a dia. Franco, aqui você encontra o que merece. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed.
A GW Publicidade está elaborando o novo Guia Telefônico de Nova Prata 2021, sendo este o 15º ano consecutivo. Ao receber a visita de nosso representante, reserve espaço para o anúncio de sua empresa. O pagamento do anúncio só será efetuado após a publicação do mesmo. Além da versão impressa, também disponibilizamos o seu guia na versão online. Representante para Nova Prata, Júlio César Lazarotto, 99973-9993. E GW Publicidade, 3632-4001. Seu público-alvo: lê jornal? Ouve rádio? Assiste TV? Ou está conectado? Identifique seu público, anuncie e tenha resultado. Conecta Mais TV. É muito nossa. E na próxima segunda... Mais um bloco aqui do Conecta News, sua central de informação nessa manhã de sexta-feira. Você pode nos acompanhar pelas plataformas do Facebook, YouTube, nosso site e também pelo canal 8 da Dilnet TV. Agora são 9h39 e a previsão do tempo para esta sexta-feira. Sexta-feira será de sol com algumas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite, em áreas isoladas. A mínima foi de 14 graus, já a máxima poderá chegar aos 23 graus. Já para o sábado, dia 17 de abril, a previsão do tempo será de sol com aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 15 graus e máxima 26 graus. Já para o seu domingo, dia 18 de abril, a previsão de sol com aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite em áreas isoladas, mínima de 15 graus e a temperatura máxima poderá chegar aos 25 graus. Neste momento, fazem 20 graus aqui em Nova Prata, Monalise. Isso mesmo. E a gente vai seguir então com as informações da política, não é mesmo, Beto? Nós vamos agora para os boletins ou não? Vamos para a política? Isso, vamos para a política. Depois vamos para os boletins. E segundo o portal da CNN Brasil, por 8-3, o STF confirma a decisão de Fachin, que mantém Lula elegível para 2022. O plenário do Supremo Tribunal Federal, STF, formou maioria e acatou a decisão do ministro Edson Fachin de anular as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no âmbito da Operação Lava Jato. O placar para manter a incompetência de Curitiba nas condenações do ex-presidente foi de 8 votos a favor e 3 contra. O relator do ministro Edson Fachin votou para manter a decisão anterior de anular as condenações. Segundo o ministro, de acordo com os entendimentos anteriores ao STF, a 13ª Vara de Curitiba não é juízo universal de fatos ligados à Lava Jato. E olha só, Beto, essa notícia aqui curiosa. Monitoramento encontra dobro de índios mortos por Covid do que o que foi anunciado pelo governo, então, Bolsonaro. Os números das mortes de indígenas entre 23 de fevereiro e 3 de outubro de 2020, divulgados pelo Ministério da Saúde, é metade do que foi levantado pela coordenação das organizações indígenas da Amazônia brasileira. No período analisado, o governo contabilizou 330 mortes pela Coaib. Nesse período analisado, o governo contabilizou 330 mortes e a Coaib, então, contabilizou 670 nessa pesquisa um pouco mais aprofundada. E, segundo o portal Agora no Vale, Bolsonaro inclui Correios em plano de privatizações. Publicado o decreto que inclui os Correios no PND, Programa Nacional de Desestatização, a Secretaria-Geral da Presidência da República divulgou uma nota apontando os motivos que fizeram o governo federal tomar essa decisão. Segundo a União, deve concentrar os seus esforços nas atividades em que a presença do Estado seja fundamental para a consecução, a obtenção das prioridades nacionais, diz o texto. Em 23 de março, o Ministério da Economia já havia publicado no Diário Oficial da União resoluções que recomendavam a inclusão dos Correios na PND, além das estatais Eletrobras
Empresa Brasil de Comunicações, a EBC. Fachin pede a Fux, então, para deixar a segunda turma do STF. Edson Fachin pediu nesta última quinta-feira para ser transferido para a primeira turma do STF e assumir a vaga que está aberta com a aposentadoria de Marco Aurélio Melo em julho. O movimento aconteceu, então, por conta das derrotas que vem sofrendo com o relator da Lava Jato. Em segundo o portal Notícias do R7, o TSE prevê compra de 176 mil urnas eletrônicas para as eleições 2022. O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, realiza hoje, sexta-feira, uma audiência pública sobre a compra de até 176 mil urnas eletrônicas adicionais para as eleições de 2022, quando os eleitores votam para cargos de presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. A audiência pública é a primeira etapa do processo de licitação, conforme previsto em lei, de licitações, caso seja concretizada. Esta será a segunda compra de urnas eletrônicas nas eleições de 2022. E agora nós vamos para os boletins epidemiológicos da nossa região, Monalise. Isso mesmo. Começamos por Nova Prata. Nova Prata, casos ativos, 37. Novos casos, 7. Confirmados em UTI, 4. Em ventilação mecânica no Hospital São João Batista não temos nenhum. E óbitos confirmados, 34. Pela cidade de Fagundes Varela, casos ativos, 40. Em isolamento, 44. Hospitalizados, 2. E óbitos foram 2. Pela cidade de Cotiporã, pacientes ativos, 15. Óbitos, 4. Cotiporanenses sob monitoramento, 40 pessoas. Pela cidade de Nova Bassano, casos ativos 9, casos hospitalizados 1, óbitos 11, casos em isolamento e monitorados 72 pessoas. Pela cidade de Veranópolis, casos ativos 44, óbitos 40, hospitalizados 3, em outros hospitais 6 pessoas. Pela cidade de Paraí, casos ativos 18, casos curados 1.101, óbitos 13 pessoas e em monitoramento 31 pessoas. Pela cidade de Vila Flores, casos ativos 4, novos casos 1, óbitos foram 8 óbitos. Pela cidade de André da Rocha, casos ativos 5, casos confirmados 112, em isolamento domiciliar 15, casos hospitalizados 1 pessoa, óbitos não tivemos nenhum. Pela cidade de Vista Alegre do Prata, ativos 5, confirmados 115, em isolamento domiciliar 16 pessoas e óbitos foram 3. Pela cidade de Nova Araçá, casos ativos não temos nenhum, casos isolados 5, casos positivos no dia não temos nenhum e óbitos foram 7, Monalise. E agora nós seguimos com as informações. Nós vamos a seguir com, agora são 9 horas e 46 minutos, com as informações das prefeituras. E hoje, pela cidade de São Jorge, teremos o prefeito Danilo Salvalágio, que fala dos assuntos gerais da prefeitura e da cidade de São Jorge. Vamos conferir. Bom dia a todos, telespectadores da Conecta TV. Agradecer pela oportunidade, de nos pronunciar e começar falando que não era da maneira que a gente queria ter assumido, Infelizmente, nosso prefeito veio a óbito em função das complicações da coronavírus, Lamentar a perda, do nosso prefeito, da nossa primeira-dama, Dona Alze, do nosso vereador Clóvis e demais vítimas também, desse vírus danado ali que nos pegou de uma maneira muito traiçoeira, digamos assim, que a gente voltou de um feriado de carnaval e se deparou com uma situação muito grave de contágio aqui no nosso município, Infelizmente tivemos várias perdas, mas graças a Deus hoje os casos já diminuíram bastante. A gente conseguiu dar uma controlada significativa no contágio, acho que não só nós, mas na maioria dos municípios. E estamos
com a administração andando devagar, muitas coisas se atrasaram em função de tudo o que aconteceu. A gente tem vários contratos atrasados, contratos vencidos nessa época que ficou ausente de prefeito, enquanto o falecido mesmo estava hospitalizado. Mas a gente está, aos poucos, tomando controle de toda a situação e tentando colocar em ordem tudo na medida do possível. Nós estamos uma transformação ali quanto à patrulha agrícola, os setores de trabalho da agricultura. A gente pede até aos agricultores que tenham um pouco de calma, um pouco de paciência, que logo tudo vai andar da melhor maneira possível. A gente ainda não nomeou o secretário de saúde, né? Mas acredito que essa semana a gente vai estar com o secretário nomeado, está tudo bem encaminhado para que essa pessoa assuma. Até então nós não tínhamos ninguém, até que enquanto eu assumi aqui ficou vago o cargo, né? E aí acho que as coisas vão andar melhor também, né? Na questão das obras, a gente tem feito umas ligações de água ali para o lado da Capela Nossa Senhora de Fátima. A gente tem problemas sérios de água no nosso município, inclusive esse poço que foi feito na última administração, no Parque de Rodeios, deu problema na água, né? Infelizmente desmoronou o poço e nós estamos com um problema sério dessa água ali que está vindo sempre suja, né? E não tem condições de trabalhar no posto de saúde com água daquela. A gente está vendo já para fazer um novo poço ou encamisar esse que foi feito, que acho que não é viável, né? Pelo que a gente tem se informado, a gente precisa fazer um poço novo. Mas já estamos cuidando disso também. Na medida do possível, a gente vai suprindo as necessidades que a população tem aí. E a gente vai precisar também para a creche, para as escolas municipais que usam dessa água também. É impossível usar a água que está vindo ali. Inclusive, essa semana o pessoal do posto me mandou uma foto ali que era uma água de valeta quando chove, né? Enfim, a questão das obras, então, vai ficar uma parte da frota da prefeitura trabalhando só cuidando das estradas. E a outra, quem vai cuidar é o pessoal da agricultura. Então, quem vai fazer da propriedade para dentro é realmente aquilo que a gente tinha planejado na campanha. A gente acredita que vai funcionar bem e o pessoal vai ficar muito bem atendido. A gente pede, voltando à questão da saúde de novo, a gente tem tido problemas com comércio nos finais de semana, né? A gente sabe que o governador dita um decreto e o que a gente pode fazer é restringir mais, abrir nada, né? Então a gente está limitado àquilo que o governador nos manda. Felizmente tem um comércio ou dois, às vezes, que acabam que atrapalham todo mundo, né? Não cumprindo as regras. Inclusive essa semana a gente acabou que teve que notificar alguém, esse final de semana. No mais, o pessoal está colaborando até e a gente pede que colaborem mais um pouco. A gente sabe que está todo mundo cansado, mas a gente não tem outra opção. Eu entendo que o governador às vezes não conhece a nossa realidade, infelizmente, né? Quanto à questão das lojas, por exemplo, não é considerado serviço essencial, mas a nossa realidade aqui, entra 2, 3, 5, 10 pessoas no máximo por dia numa loja. Então esse não é o problema de contágio às lojas. Infelizmente a gente tem que cumprir com as ordens deles lá de cima. A gente pede ao comércio que entenda que a gente não está aqui para atrapalhar, a gente não gostaria de estar fazendo isso, mas nós obedecemos, ou a gente tem que estar respondendo ofício por promotor quase todo dia, né? Inclusive esses dias veio até o nome das lojas que estavam abertas e a gente teve que ir notificar. Então para nós é constrangedor fazer isso, saber que esse pessoal está dando retorno e está ajudando a pagar cada funcionário público que trabalha dentro dos setores todos aqui. Então a gente entende que não é o certo, mas a gente tem que obedecer, né? A gente não tem saída, né? O ideal seria que todo mundo trabalhasse e usasse os protocolos direitinho, não haveria problema. Eu acredito que a nossa realidade aqui nos municípios no interior não é fechar o comércio. E ainda mais quando que restringe o horário, porque daí o pessoal, eu entendo que se amontoa mais gente. Eu acredito que seria melhor que tivesse mais tempo aberto, que daí o pessoal ia mais gradativamente, sem fazer aglomerações, né? Quanto ao demais, eu acho que está tudo bem encaminhado, a administração está com os pés no chão, e a gente pede à população que com calma a gente vai botar as coisas no seu devido lugar. Questão da saúde, de novo, a gente está bem organizado lá, agora vai assumir um novo secretário, então vai andar um pouco melhor, porque eu até então cuidava das duas coisas. Eu ia de manhã cedo, a primeira hora a gente ia para o posto, depois vinha despachar no gabinete. Eu acho que era isso aí por hoje. Eu agradeço a oportunidade pelo espaço
né? E tenham um bom dia a todos. Muito obrigado. É isso mesmo, Beto. Essas são as informações, então, do nosso atual prefeito do município de São Jorge, Danilo Salvalage, que traz, então, as informações no nosso quadro Informa São Jorge. Isso mesmo, Annalise. Agora são 9 horas e 53 minutos. Estamos indo para as últimas notícias do dia dessa sexta-feira. E agora nós vamos para as atualidades. Então, segundo o portal EIN, um vídeo com OVNIs em forma de pirâmide é autêntico, confirma o Pentágono. O Pentágono confirmou na terça-feira, dia 13, que são reais as imagens divulgadas em vídeo sobre objetos voadores não identificados, OVNIs, no céu da Califórnia, nos Estados Unidos. Em abril de 2020, o governo americano havia retirado o sigilo de vídeos gravados de um navio da Marinha. O vídeo foi publicado pelo documentarista Jeremy Corbell em sua conta no Twitter na semana passada. Nas imagens gravadas com algum equipamento de visão noturna, é possível ver ao menos 3 objetos triangulares no céu. Um deles parece emitir alguma luz e fica piscando. Na mensagem, Corbell diz: a Marinha dos Estados Unidos fotografou e filmou OVNIs em forma de pirâmide e veículos transmédios avançados esféricos. E aqui está a filmagem, disse ele. De acordo com Corbell, o vídeo foi feito em julho de 2019. E olha só, Beto, que triste notícia. A idosa que se formou em Direito aos 97 anos faleceu em Minas Gerais aos 103 anos. Chames Rolim, de 103 anos, morreu na última segunda de causas naturais em Ipatinga, Minas Gerais. A idosa ficou conhecida após se formar em Direito aos 97 anos e se tornou exemplo para muitas pessoas de persistência. Então, a gente sente muito, né, por esse falecimento. Realmente, essa senhora ficou para a história aos 97 anos, formando-se em Direito, mostrando que tudo é capaz, basta ter vontade. Bonita essa história, né? E agora, ao falar em bonito, a gente sempre comenta que sempre tem alguma coisa sobre Santa Catarina, e mais uma hoje. E disse assim, segundo o portal Vendas Demais, bonita, mas perigosa. Conheça a bisnagueira, é uma árvore que pode ser proibida em Joinville. De porte grande, galhos volumosos, folhas bem verdes e flores exuberantes. A árvore bisnagueira ganhou fama na semana em Joinville. O motivo é que é um projeto de lei que pretende proibir o plantio da espécie na cidade, com direito a multa de mais de R$3.000 para quem descumprir a determinação. Segundo essa árvore, ela chama atenção pela beleza, mas ela é perigosa. Isso porque o néctar dela pode levar abelhas à morte, além de fazer mal a pássaros, como o beija-flor. Poxa Pode, vida, né? é bonita, mas perigosa, Bonita, não mas tem uma outra perigosa. definição mesmo. Poxa, olha só, Beto, 150 anos da Biblioteca Pública do Rio Grande do Sul. Futuro além do livro. A Casa da História do Rio Grande do Sul chega aos seus 56 anos. Enquanto celebra, a Biblioteca Pública do Estado passa por um processo de transformação e transição para os novos tempos. A necessidade de se digitalizar e ampliar sua atuação no mundo virtual, acelerada pelo isolamento da Covid-19, já era uma preocupação para a instituição antes mesmo da pandemia. A leitura é transmissora de conhecimento, ferramenta de debate e, por conta disso, o novo livro e o futuro da literatura são uma construção constante. É conversando sobre esse futuro que este especial de reportagens do Correio do Povo homenageia a instituição do saber aqui do Rio Grande do Sul. E agora vamos para o encerramento do Conecta News, né, Monalise? Exatamente. Nós agradecemos novamente os nossos apoiadores, Paludo Pneus, Piantari, Tá na Roda, Mercados Porta, Unimed Vale das Antas, a Dilnet TV e Franco Moda Masculina. Mais uma vez agradeço pela oportunidade, desejamos a todos um ótimo final de semana. Provavelmente na próxima segunda-feira, nosso querido Thiago Zilla estará conosco novamente.
E sempre a gente lembra a todos, né? Cuidem-se, cuidem dos seus. Então, um ótimo final de semana a todos. Não aglomerem-se, não é mesmo, Beto? Isso mesmo. Né, o Conecta News volta na segunda-feira a partir das 8 horas da manhã. Conecta Mais TV é muito nossa. E um bom dia, mas lembre-se, cuide-se, distanciamento social, máscara e álcool gel. Um bom final de semana e até lá.